sabe? com essa turnê. Tá quase no finalzinho, né? E eu fico, sabe, assim, que nem um filho, que você fala, não, 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 não vai embora. Você acha que conhece Fábio Júnior? Pense de novo. Por décadas, o ícone da música romântica brasileira viveu uma vida cheia de segredos, dores e histórias que ninguém jamais imaginou. Hoje, neste vídeo, vamos revelar o lado oculto do cantor, o Fábio Júnior que a fama, os holofotes e até mesmo os fãs nunca viram. Prepare-se para descobrir amores intensos e conturbados que marcaram sua vida, relacionamentos que estremeceram o país, separações polêmicas que fizeram manchetes e momentos de solidão e desespero que contrastam de forma chocante com a imagem de galã que ele sempre transmitiu. Vamos falar sobre as feridas emocionais que ele carregou por décadas, os erros que confessou apenas recentemente e até sobre decisões financeiras que quase arruinaram sua estabilidade. A história que você verá aqui mostra que por trás das músicas que embalaram corações e das novelas que conquistaram o público, existia um homem em conflito, tentando sobreviver à fama, ao amor e a si mesmo. Se você quer realmente conhecer a verdade por trás do mito, fique até o final do vídeo, porque a última revelação vai te impactar de uma forma que você não vai esquecer. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei, porque a inscrição é a maneira mais importante de apoiar o nosso trabalho e garantir que mais histórias polêmicas e surpreendentes como essa cheguem até você. Se quiser apoiar ainda mais, você pode usar o Super Thanks, uma forma de nos ajudar financeiramente para continuarmos trazendo conteúdos de qualidade e recheados de revelações. E se não puder, deixe nos comentários o que mais te surpreendeu nessa história, porque adoraríamos saber sua opinião e suas impressões sobre os segredos que estamos prestes a revelar. Prepare-se para uma jornada intensa, repleta de polêmicas, emoções e segredos nunca antes contados, porque hoje você vai conhecer o Fábio Júnior que ninguém imaginava, aquele lado oculto e humano que por décadas permaneceu em silêncio, esperando para ser finalmente revelado. Fábio Correa Airosa Galvão, que o Brasil inteiro conheceria anos mais tarde como Fábio Júnior, nasceu em São Paulo em 21 de novembro de 1953, em uma casa modesta e cercada pelas dificuldades típicas de uma família que lutava diariamente para manter a dignidade e o sustento. Desde muito pequeno, Fábio Júnior mostrou uma sensibilidade fora do comum, algo que parecia brilhar em seus olhos sempre que ouvia uma canção no rádio ou observava alguém se apresentando na televisão. Sua infância foi marcada por contrastes. Ao mesmo tempo em que vivia cercado por limitações materiais, carregava dentro de si uma imaginação fértil e um desejo intenso de transformar aquela realidade por meio da arte. A música, desde cedo, se tornou mais do que uma distração. Era um abrigo emocional, um espaço onde o garoto tímido encontrava coragem para ser quem realmente era. Em casa, a família percebia que havia algo especial naquele menino que passava horas cantando sozinho, tentando imitar os grandes nomes que ouvia no rádio e sonhando com um futuro que parecia distante demais para alguém de origem tão simples. Fábio Júnior cresceu em meio a uma São Paulo em transformação, com ruas movimentadas, rádios tocando sucessos românticos e um cenário cultural que, mesmo sem ele saber, moldaria o caminho que ele trilharia. Na adolescência, já não conseguia esconder seu talento. Começou a se apresentar em festas de escola e pequenos eventos de bairro, muitas vezes improvisando microfones com cabos e alto-falantes emprestados. Sua voz, ainda em formação, já carregava a emoção que anos depois conquistaria multidões. Era um timbre envolvente, cheio de verdade, capaz de transmitir sensações que tocavam quem o ouvia. Ainda assim, o jovem Fábio Júnior enfrentava dúvidas e inseguranças. Ele sabia que viver de música no Brasil não era fácil e que a instabilidade financeira da família exigia decisões práticas. Tentou conciliar os estudos com pequenos trabalhos, ajudando o pai e buscando maneiras de contribuir em casa, mas o desejo de cantar era mais forte que qualquer preocupação. Foi nessa fase que a música deixou de ser apenas um sonho e passou a ser uma necessidade, algo vital para expressar o que ele sentia e não conseguia colocar em palavras. Fábio Júnior começou a cantar em bares e bailes,
enfrentando noites longas e palcos improvisados. O ambiente era desafiador, mas foi ali que ele aprendeu o valor da persistência e descobriu o poder que sua voz tinha de tocar corações. Em muitas ocasiões, recebia pouco ou nada pelo trabalho, mas a sensação de estar diante do público e ouvir aplausos era suficiente para reacender sua esperança. A música o salvava dos dias difíceis e o fazia acreditar que o impossível poderia acontecer. Aos poucos, o garoto tímido foi se transformando em um jovem confiante, disposto a arriscar tudo para seguir o chamado da arte. O caminho, no entanto, não foi fácil. Houve momentos em que pensou em desistir, principalmente quando a realidade batia à porta e lembrava que os boletos não se pagavam com sonhos. Mas algo dentro dele insistia. Uma espécie de voz interior que dizia que o talento não poderia ser desperdiçado. Fábio Júnior começou a se envolver com pequenos grupos musicais, ensaiando em garagens e participando de festivais amadores. Sua dedicação chamou a atenção de pessoas influentes no meio artístico, e foi assim que o destino começou a abrir suas primeiras portas. Um dia, recebeu o convite para participar de testes na televisão, e foi ali que a trajetória do músico se cruzou com a do ator que também vivia dentro dele. A televisão brasileira passava por uma era de ouro, e novos rostos eram constantemente buscados para novelas e programas musicais. Fábio Júnior, com seu carisma natural e presença marcante, logo chamou a atenção dos produtores. Mesmo sem formação teatral formal, tinha algo que encantava. Um olhar melancólico, sincero e cheio de vida, que transmitia emoção sem precisar dizer uma palavra. Foi assim que começou a aparecer em pequenos papéis, até conquistar espaço na Rede Globo, onde atuou em produções que o tornaram conhecido do grande público. Apesar do sucesso crescente como ator, o coração de Fábio Júnior batia mais forte pela música. Entre uma gravação e outra, ele compunha, cantava e ensaiava. Suas letras eram simples, mas cheias de sentimento, e refletiam as experiências que já havia vivido em sua juventude. Cantava sobre amor, saudade, esperança e solidão, temas que o acompanhariam ao longo de toda a carreira. Quando finalmente lançou suas primeiras canções, o público se encantou. A voz suave, porém intensa, parecia ter o poder de traduzir emoções universais, e o nome Fábio Júnior começou a ecoar por todo o Brasil. Ainda que a fama fosse algo novo, ele mantinha a essência do garoto sonhador que começou cantando por amor à arte. Por trás do brilho dos palcos e dos holofotes, havia um homem que jamais esqueceu suas origens, a simplicidade dos primeiros tempos e as lições aprendidas nas noites difíceis em bares de esquina. O que poucos sabiam era que, mesmo quando o sucesso começava a bater à porta, ele ainda enfrentava a solidão e o medo de não estar à altura das expectativas. Fábio Júnior sempre foi um homem de sensações profundas, e o início de sua carreira foi marcado por uma luta constante entre o desejo de vencer e o medo de fracassar. O sucesso de Fábio Júnior chegou como uma avalanche que transformou completamente sua vida, arrancando-o da simplicidade dos bares e das pequenas apresentações para colocá-lo sob o brilho intenso dos holofotes. Quando ele lançou músicas como 20 e poucos anos, Só Você e Caça e Caçador, o Brasil inteiro se rendeu ao seu talento. Sua voz parecia ter um poder hipnótico, carregando uma sinceridade quase dolorosa, como se cada nota nascesse de um coração que já tinha amado demais, se entregado por inteiro e, inevitavelmente, se ferido profundamente. Havia em suas interpretações algo raro, uma verdade emocional que ultrapassava a melodia e tocava as pessoas em um lugar íntimo, aquele canto da alma reservado às lembranças mais intensas e às dores mais secretas. Enquanto o público enxergava no palco um astro romântico de sorriso fácil e olhar envolvente, por trás das luzes havia um homem que travava batalhas silenciosas e enfrentava dilemas que poucos imaginavam. O sucesso chegou de maneira vertiginosa, e com ele vieram as tentações, as pressões e as expectativas quase impossíveis de serem sustentadas. Fábio Júnior se tornou, de repente, o símbolo do amor no Brasil. As rádios tocavam suas músicas sem parar, os programas de televisão disputavam sua presença e os fãs se multiplicavam em todo o país. Mulheres suspiravam por ele, homens o admiravam e a crítica reconhecia seu talento. Mas toda essa adoração também tinha um preço alto. Por trás do glamour,
Existia um homem sensível, vulnerável e em busca de algo que ele mesmo ainda não sabia definir. O reconhecimento público o colocou em um pedestal, mas o afastou da simplicidade que ele tanto valorizava. Ele passou a viver cercado por pessoas, mas, paradoxalmente, mais sozinho do que nunca. Era como se o Fábio Júnior dos palcos e o Fábio Júnior real vivessem em mundos distintos. Em muitas entrevistas ao longo dos anos, ele confessaria que sentia uma solidão imensa, mesmo quando estava rodeado de aplausos. A fama o isolou, e o personagem que o público amava começou a engolir o homem por trás do artista. Fábio Júnior, movido pela intensidade que sempre o definiu, viveu o sucesso e o amor com a mesma entrega total. Apaixonava-se rápido, com uma força quase avassaladora, e acreditava sinceramente que cada nova história seria a definitiva. Casou-se várias vezes, sempre com a esperança de encontrar a paz emocional que lhe escapava por entre os dedos. Mas, com o passar do tempo, percebeu que confundia paixão com amor e que buscava nas relações algo que nem ele mesmo sabia o que era. Em seus romances, havia sempre muita entrega, mas também uma dose de carência e idealização. Ele queria viver o amor em sua forma mais pura e absoluta, mas a vida real raramente permitia isso. A cada separação, uma nova ferida se abria e a dor se transformava em inspiração. As músicas que surgiram nesse período eram espelhos fiéis de suas emoções. Canções que falavam de perdas, de recomeços, de saudade e de esperança. O público ouvia, se emocionava e via nelas suas próprias histórias, sem perceber que aquelas letras eram também o reflexo das cicatrizes de Fábio Júnior. Por trás do cantor de voz suave, existia um homem que carregava o peso de viver intensamente demais. As pressões do sucesso também o afetaram de outras formas. Com o crescimento da carreira, vieram os compromissos incessantes, as viagens, as entrevistas e a constante necessidade de corresponder às expectativas. Fábio Júnior sentia que, a cada passo, era obrigado a ser perfeito, o que o deixava exausto. Os bastidores da fama revelavam um cenário de cobranças e inseguranças. Ele temia decepcionar o público e, ao mesmo tempo, temia perder a si mesmo nesse processo. Em algumas fases, chegou a sentir que estava vivendo uma vida que não lhe pertencia completamente. A imagem pública de galã romântico se tornou uma armadura que o protegia, mas também o sufocava. Ele era o homem que cantava o amor, mas, por dentro, sentia um vazio que não sabia preencher. O dinheiro e o reconhecimento não trouxeram a tranquilidade que ele imaginava. Fábio Júnior experimentou o sabor da riqueza e do prestígio, mas também a solidão das noites em quartos de hotel, longe de casa e de si mesmo. O aplauso do público se tornava um eco distante quando as luzes se apagavam. Era nesses momentos que ele se deparava com o peso de suas próprias escolhas e com o silêncio incômodo que só quem vive sob o olhar constante da fama é capaz de compreender. Ele se tornou alvo constante da imprensa, que explorava cada detalhe de sua vida pessoal. Seus casamentos, separações e romances eram pauta diária nas revistas e programas de televisão. Enquanto o público o via como um homem irresistível e sedutor, ele se via apenas como alguém tentando amar e ser amado, alguém que errava e sofria como qualquer outro. Em entrevistas posteriores, Fábio Júnior diria que esse foi um dos períodos mais contraditórios de sua vida. Ao mesmo tempo em que vivia o auge do sucesso, sentia-se mais fragilizado emocionalmente. As pessoas viam o Fábio Júnior cantor, mas poucas conheciam o homem por trás do artista, desabafou em uma de suas falas mais sinceras. Esse descompasso entre o ídolo e o homem comum o acompanhou por muitos anos, alimentando crises existenciais e fazendo-o repensar constantemente quem ele realmente era. Mesmo assim, ele nunca deixou de cantar, porque a música era sua forma de se curar. Cada canção era uma confissão, uma tentativa de colocar para fora o que o sufocava. Em suas letras, falava sobre amores que se perderam, sobre o tempo que passa depressa demais e sobre a necessidade de seguir em frente mesmo quando o coração sangra. Fábio Júnior se tornou, sem planejar, o porta-voz de uma geração que acreditava no amor verdadeiro, mesmo com todas as decepções que ele traz. Seu sucesso não era apenas resultado de talento, mas de autenticidade. Poucos artistas brasileiros tiveram uma vida amorosa tão intensa e comentada quanto Fábio Júnior.
cuja trajetória sentimental se tornou quase tão conhecida quanto sua carreira musical e televisiva. Desde o início de sua fama, o cantor esteve envolvido em uma série de relacionamentos que marcaram não apenas a imprensa, mas também sua própria vida de maneira profunda e duradoura. Entre os nomes que passaram por sua vida estão Glória Pires, Teresa de Pádua, Cristina Cartalian, Guilhermina Ginley, Maria Alexandre e outros, cada um com sua própria história de amor, aprendizado e, muitas vezes, dor. Fábio Júnior sempre acreditou de coração que cada novo relacionamento representaria o amor definitivo, a felicidade plena e a estabilidade emocional que ele tanto buscava desde a juventude, mas a intensidade com que vivia cada romance tornou quase impossível sustentar um equilíbrio saudável. Ele se entregava de corpo e alma, com paixão arrebatadora e entrega total, o que o levava a se envolver completamente, muitas vezes esquecendo de reservar um espaço para si mesmo e para as necessidades reais do outro. Em entrevistas, Fábio Júnior chegou a afirmar que amava demais, e esse era o problema, revelando a própria consciência de que seu coração ardente e suas emoções à flor da pele o levavam a extremos que nem sempre eram compreendidos ou aceitos pelas pessoas ao seu redor. Entre todos os relacionamentos, o mais marcante e também o mais doloroso foi certamente o com Glória Pires, com quem teve sua filha Cleo. A relação com a atriz foi intensa, cheia de amor e cumplicidade, mas também marcada por desentendimentos e desafios que acabaram levando ao término. A separação deixou cicatrizes profundas, não apenas pela perda do relacionamento amoroso, mas pelo impacto emocional de ver alguém que se amava profundamente seguir caminhos diferentes. Mesmo depois de anos, Fábio Júnior manteve enorme carinho e admiração por Glória Pires, reconhecendo sua importância em sua vida e a influência que teve na criação de Cleo. Ele sempre enfatizou que, embora o relacionamento tenha terminado, o respeito e o amor permaneciam e que parte de sua maturidade emocional veio justamente da necessidade de lidar com essa perda. As feridas causadas pelas separações não se limitaram apenas ao relacionamento com Glória Pires. Cada casamento e cada romance deixaram marcas que, com o tempo, se transformaram em canções e letras que carregavam a dor, a saudade e a intensidade de cada experiência vivida. Fábio Júnior afirmou diversas vezes que suas músicas são retratos fiéis do que viveu em cada amor, revelando que a arte era, para ele, não apenas uma profissão, mas uma forma de processar emoções, superar perdas e encontrar sentido nos acontecimentos de sua vida. Essa entrega completa ao amor e à música tornou sua trajetória sentimental fascinante, mas também complexa. As separações sucessivas deram-lhe fama de conquistador incorrigível, um rótulo que o acompanhou durante anos e que ele sempre se esforçou para desmentir, explicando que nunca foi mulherengo no sentido banal da palavra, mas sim alguém em busca de conexão verdadeira e de um amor capaz de preencher o vazio que sentia. "Eu não sei amar pela metade", confessou em um dos seus desabafos mais sinceros, revelando que a intensidade com que se entregava não era escolha, mas uma característica intrínseca de sua personalidade. Cada casamento exigia dele não apenas dedicação emocional, mas também a capacidade de conciliar sua carreira intensa com os desafios da vida familiar. O cantor passou a compreender, ao longo dos anos, que seu jeito de amar podia ser exaustivo tanto para ele quanto para seus parceiros e que encontrar o equilíbrio entre paixão e estabilidade era uma tarefa difícil. Ainda assim, ele nunca deixou de se entregar, pois acreditava que o amor verdadeiro exigia coragem e autenticidade, não apenas conveniências ou medidas parciais. Essa busca incessante por amor, entrega e intensidade tornou a vida sentimental de Fábio Júnior uma história fascinante e, ao mesmo tempo, desafiadora, repleta de momentos de alegria, dor, aprendizado e reflexão. Ele viveu o auge da paixão e experimentou a dor da perda inúmeras vezes, e em cada experiência carregou consigo a lição de que o amor, quando verdadeiro, é sempre intenso, mas nem sempre duradouro da forma como se espera. A fama de galã e conquistador muitas vezes obscureceu o fato de que, por trás das manchetes e do brilho dos palcos, havia um homem que amava profundamente.
que se magoava com intensidade e que buscava incansavelmente por relações que fossem genuínas e significativas. Cada uma de suas uniões trouxe aprendizado e autoconhecimento, e ele sempre enfatizou que, apesar das decepções, jamais se arrependeu de ter amado com sinceridade e de ter se entregue de corpo e alma. Essa intensidade também se refletiu na criação de seus filhos, especialmente Cleo, fruto de seu relacionamento com Glória Pires e em outros laços familiares que ele sempre procurou manter, mesmo que a vida adulta tivesse seus desafios e desencontros. Para Fábio Júnior, o amor foi sempre uma experiência profunda e transformadora, capaz de inspirar suas músicas, moldar sua personalidade e direcionar suas escolhas de vida. Ele aprendeu que a intensidade tem um preço, que o amor verdadeiro exige coragem e que, às vezes, as feridas do coração são inevitáveis, mas podem ser transformadas em arte, em compreensão e em crescimento pessoal. Por trás dos aplausos, das luzes dos palcos e do carinho incessante de milhões de fãs, Fábio Júnior enfrentou períodos sombrios que poucos imaginavam. Momentos em que o peso da fama, as cobranças familiares e o esgotamento emocional se acumulavam de maneira quase insuportável, levando-o a se afastar dos holofotes e a questionar profundamente sua própria vida e escolhas. Mesmo cercado por pessoas, fãs e sucesso, ele revelou em diversas entrevistas ter vivido fases de depressão e solidão, nas quais se sentia completamente isolado, como se toda a admiração externa não tivesse poder de preencher o vazio interno que carregava, e chegou a refletir sobre o sentido de tudo o que havia conquistado, sobre a real importância do estrelato e sobre a própria felicidade, questões que o atormentavam noite após noite e que o fizeram repensar constantemente a forma como levava sua vida. Além do peso emocional, Fábio Júnior também enfrentou desafios financeiros, que muitas vezes vieram de decisões mal planejadas ou de confiar em pessoas erradas, resultando em perdas que afetaram diretamente sua estabilidade e a manutenção do estilo de vida que a fama lhe proporcionava. Os altos custos de separações e a tentativa de sustentar padrões de luxo, exigidos tanto pelo público quanto pela própria percepção de sucesso, se somavam às responsabilidades de um homem que tentava equilibrar carreira e vida pessoal, tornando cada passo um desafio constante. No entanto, o mais doloroso de tudo eram as perdas emocionais, especialmente o distanciamento de alguns filhos durante fases turbulentas, situações que deixaram cicatrizes profundas e que o acompanharam por muitos anos, gerando sentimentos de culpa que ele mesmo admitiu serem difíceis de superar. Fábio Júnior precisou recorrer à terapia e a exercícios de autoconhecimento para lidar com a sensação de falha como pai e como marido, tentando entender que nem toda dor poderia ser evitada, que nem todas as escolhas dariam certo e que, apesar de sua dedicação, algumas circunstâncias estavam além de seu controle. Ele confessou que carregar a fama e a imagem pública de galã e cantor amado pelo país era, paradoxalmente, um fardo pesado, porque a mesma fama que lhe deu tudo também o afastou do essencial, a paz de espírito, a tranquilidade de dias comuns e a sensação de pertencimento em sua própria vida. Nas entrevistas, descreveu com honestidade momentos em que acordava sozinho em hotéis de cidades diferentes, cercado por luxo e aplausos, mas sem ninguém para compartilhar suas vitórias e frustrações, situações que o fizeram perceber que o sucesso material não substituía o afeto genuíno nem a presença da família. Ele relatou noites em que se questionava sobre sua própria identidade, sobre quem realmente era fora do palco, fora das câmeras, fora da expectativa que todos tinham dele. Momentos em que se sentia perdido e desamparado, como se tivesse que carregar sozinho o peso de todas as emoções que sua carreira e fama geraram. Fábio Júnior também falou abertamente sobre a pressão de corresponder às expectativas do público, da mídia e da própria indústria musical, que constantemente exigiam dele performances impecáveis, atitudes exemplares e um comportamento coerente com a imagem de ídolo romântico, algo que muitas vezes conflitava com sua realidade emocional, gerando frustração, ansiedade e desgaste contínuo. O cantor admitiu que, em várias ocasiões, teve que mascarar sentimentos
sorrir quando não queria e se apresentar com entusiasmo quando se sentia exausto, sentimentos que se acumulavam e, por vezes, resultavam em crises de choro ou em isolamento temporário, longe da vida pública, como uma forma de se proteger e tentar reorganizar sua mente e seu coração. As perdas emocionais mais dolorosas, especialmente relacionadas a filhos e relacionamentos, não eram apenas consequência de separações ou conflitos, mas também de escolhas profissionais que o mantinham distante, fazendo com que ele perdesse momentos importantes da vida de pessoas que amava, algo que o atormentava e que ele descrevia como uma ferida constante, lembranças que surgiam inesperadamente e provocavam tristeza e arrependimento. Fábio Júnior reconheceu que a culpa foi um sentimento presente por muitos anos, uma sombra que o acompanhava mesmo nos momentos de alegria, e que foi preciso um esforço consciente para lidar com ela, aceitar suas falhas e compreender que nem tudo estava sob seu controle, que a vida de artista é feita de sacrifícios e que cada conquista, muitas vezes, vem acompanhada de perdas silenciosas. Ele explicou que, embora tivesse tudo o que muitos sonhariam, fama, sucesso, dinheiro, reconhecimento, sentia que faltava o mais essencial: a sensação de estar em paz consigo mesmo e com sua história pessoal. Nas confissões mais recentes, Fábio Júnior revelou que essa busca pela serenidade se tornou prioridade, que aprendeu a valorizar os pequenos momentos, as relações verdadeiras e o tempo dedicado à introspecção, compreendendo que a carreira brilhante só teria sentido se fosse acompanhada de equilíbrio emocional e de vínculos afetivos sólidos. Ele falou sobre a importância de reconhecer seus próprios limites, de pedir ajuda quando necessário e de não se culpar excessivamente pelos acontecimentos da vida, aprendendo que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas uma forma de humanidade que permite crescer e se reconectar com aquilo que realmente importa. A trajetória entre o palco e o abismo foi, portanto, um período de intensos desafios, mas também de aprendizado profundo, no qual Fábio Júnior descobriu que fama, sucesso e reconhecimento são complementares à vida. Nos últimos anos, Fábio Júnior decidiu romper com décadas de silêncio e revelar ao público os fantasmas que o acompanharam durante toda a sua vida, mostrando um lado de si mesmo que raramente fora visto, aquele homem por trás do artista consagrado, do ídolo romântico que conquistou gerações, revelando suas fragilidades, dúvidas e arrependimentos com uma sinceridade que emocionou fãs e jornalistas. Em entrevistas carregadas de emoção, ele falou sobre sua busca espiritual, sobre a necessidade de entender a si mesmo antes de esperar compreensão e amor dos outros, e sobre como essa maturidade tardia lhe permitiu enxergar que grande parte dos anos em que viveu buscando preencher um vazio interno com a presença e o afeto de terceiros, na verdade, não supria o que faltava dentro dele próprio, e que o verdadeiro amor e a aceitação deveriam começar consigo mesmo. Fábio Júnior declarou em um de seus desabafos mais intensos que eu vivi buscando alguém que me salvasse, quando quem precisava me salvar era eu mesmo. Frase que resumiu anos de reflexões, de frustrações silenciosas e de aprendizados construídos aos poucos, muitas vezes às custas de erros e decepções que a fama e a vida intensa trouxeram. Ele revelou que se culpava por não ter sido o pai mais presente em diferentes fases da vida de seus filhos, especialmente de Cleo, fruto de seu relacionamento com Glória Pires, com quem viveu momentos de intensa paixão, mas também de conflitos e distâncias. Fábio Júnior falou sobre como a relação com Cleo, embora marcada por altos e baixos, evoluiu para uma convivência baseada no perdão, na compreensão e na maturidade emocional, permitindo que ambos reconstruíssem laços de afeto e confiança, e que essa reconciliação foi um dos pontos mais importantes de sua jornada de autoconhecimento e de reparação afetiva. Ele reconheceu abertamente ter cometido erros em seus relacionamentos amorosos, mas também afirmou que nunca deixou de ser verdadeiro, de se entregar de coração, e que, se houve enganos, foram enganos consigo mesmo, tentando se descobrir e compreender seus próprios sentimentos e limites. Em suas palavras, nunca enganei ninguém, só me enganei a mim mesmo. Mostrando que a vida de artista e de homem são feitas de falhas, de aprendizagens e de momentos em que se precisa olhar para dentro para entender a própria história.
Fábio Júnior revelou ainda que, por muito tempo, viveu se impondo padrões e expectativas que não condiziam com seu estado emocional, buscando aprovações externas e reconhecimento, sem perceber que o que realmente precisava era de aceitação pessoal, de amor próprio e de serenidade, e que somente quando começou a trabalhar essas questões em terapia e em reflexões profundas, conseguiu se sentir mais completo e equilibrado. Ele falou sobre a importância de assumir suas vulnerabilidades, de expor suas dores e de aceitar suas cicatrizes, compreendendo que cada queda, cada frustração, cada decepção amorosa ou profissional contribuiu para moldar o homem que se tornou, um homem capaz de olhar para a vida com mais empatia, paciência e gratidão. O cantor confessou que, ao longo dos anos, houve momentos em que se sentiu perdido, sem rumo, tentando preencher espaços vazios com afeto de forma imediata, mas que esse comportamento o levava a frustrações repetidas e que a grande lição foi perceber que a felicidade e a plenitude vêm de dentro, de uma relação sincera consigo mesmo, e não exclusivamente do que se recebe de fora. Ele também detalhou que, durante décadas, viveu cercado de pessoas, de fãs, de amizades e relacionamentos, mas que a solidão emocional era constante, porque, embora estivesse sempre presente fisicamente, muitas vezes não conseguia estar presente de forma verdadeira consigo mesmo, e que essa consciência o motivou a buscar práticas de autoconhecimento, meditação, terapia e momentos de introspecção que lhe permitissem entender sua história, seus medos e seus desejos mais profundos. Fábio Júnior comentou que uma das revelações mais transformadoras foi perceber que o perdão, tanto para si quanto para os outros, é essencial, que carregar ressentimentos e culpas apenas adia o crescimento emocional e que a maturidade vem quando se aprende a reconhecer os próprios erros sem se punir eternamente por eles, e que isso se aplica a todas as relações da vida, sejam amorosas, familiares ou profissionais. Ele falou sobre a leveza que sentiu ao se reconciliar com as próprias escolhas, ao aceitar que certas situações não poderiam ter sido diferentes e que a perfeição não é uma exigência da vida, mas uma expectativa irreal que ele mesmo carregava, e que somente ao abandonar essa pressão interna conseguiu se sentir mais livre e mais próximo de uma felicidade real. Fábio Júnior ainda compartilhou que, ao longo de sua carreira, muitos espectadores e críticos enxergavam apenas o sucesso, o glamour e a imagem de galã romântico, sem notar as lutas internas, a angústia silenciosa e os esforços para manter a saúde emocional em meio à intensidade da vida pública, e que finalmente compreender que era legítimo sentir medo, tristeza e insegurança foi libertador, porque permitiu que ele fosse humano de forma plena, sem máscaras ou aparências impostas. Ele admitiu que o processo de revelar esses aspectos íntimos de sua vida não foi fácil, porque exigiu coragem para enfrentar julgamentos, para encarar memórias dolorosas e para admitir falhas diante do público, mas que esse passo foi essencial para se reconciliar consigo mesmo e para mostrar que por trás do artista consagrado existe um homem com sentimentos, fragilidades e uma história de superação contínua. Fábio Júnior detalhou que, hoje, vive uma fase de maior equilíbrio emocional, em que prioriza relações sinceras, momentos de introspecção e o contato verdadeiro com sua família, e que a serenidade alcançada é fruto de anos de aprendizado, lágrimas, reflexão e coragem para encarar a própria vulnerabilidade. Ele enfatizou que suas revelações não são apenas sobre arrependimentos, mas também sobre conquistas internas, sobre a capacidade de se transformar,